Você vai fazer concurso e não sabe como estudar? Você não sabe nem por onde começar ou como fazer o seu estudo render mais? Bem, hoje eu vou te mostrar 3 etapas fundamentais para que seu estudo renda. Olá, eu sou o Cláudio Firmino e você está no canal do Minha Sala, seu canal de educação e de produtividade. Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, caso você esteja no YouTube, ou se você estiver vendo no Facebook, que você curta a nossa página, que é @minhasalaonline. O vídeo de hoje é para você que pretende começar a estudar ou é para você que acha que seus métodos não estão dando resultados bem interessantes. Para você que quer prestar concurso, o seu estudo tem que ser objetivo, porque quase sempre há muita matéria para estudar em pouco tempo. Existem 3 caminhos que você deve minimamente seguir nos seus estudos. O primeiro é o estudo da teoria, o segundo, o resumo dessa teoria e o terceiro, prática de questões. Esses 2 últimos podem vir juntos ou não, dependendo da matéria. Vamos falar sobre cada um deles separadamente. Parece óbvio, mas vão te dizer que é só você assinar um site de questões, é só você estudar por simulados que tudo vai dar certo. Bem, nós aqui estamos falando de atitudes que podem te ajudar e não de sorte, ok? Nesse período é importante que você tenha a ajuda de um professor, porque dependendo da sua prova ou da banca que vai aplicar sua prova, você vai precisar de um livro, de uma doutrina ou simplesmente do estudo da lei, a letra da lei. Porque um dos maiores perigos nessa parte é você estudar demais ou estudar de menos. Por exemplo, tem banca que cobra somente o que está na lei. Tem banca que pede um pouco mais de conceito e tal, que você não vai achar em qualquer lei. Às vezes esses conceitos são coisas que a doutrina decidiu. É por esse motivo que nessa fase é muito importante você ter a orientação de um professor num curso, ou algum professor que você conheça. Bem, a segunda etapa é o resumo. Quando eu falo resumo, não é você pegar a Constituição e reduzir e resumir em uma página, você pegar uma doutrina de 100 capítulos e reduzir em um só. Não, quando eu falo resumo, é você minerar o que é mais importante naquela matéria. Às vezes um conceito, às vezes umas características, uma lista de exigências de tal coisa, de regras de português, por exemplo. Você separar isso para ficar sempre à sua mão, para quando você tiver que relembrar alguma coisa, quando você estiver fazendo uma questão e tiver uma dúvida, você corre no resumo. É muito importante para que você não fique sempre tendo que voltar à teoria, voltar aos livros, ter que ler uma lei inteira para que você pegue aquele detalhe que você precisa para uma questão. Nessa fase as pessoas costumam usar flashcards, que são aqueles cartõezinhos de papel que no lado tem uma questão ou alguma coisa escrita e do outro lado tem resposta, tem um equivalente a essa coisa. Gente que usa apps, aplicativos de telefone, que fazem documentos de texto, escreve ali seu resumo e podem ler em qualquer lugar. Tem gente que escreve em papéis mesmo, faz resumos com a mão. Gente que cola papéis pela parede da casa para poder ficar sempre olhando para aquele conteúdo e fixando. Enfim, são várias formas para você fazer o seu resumo e você poupar tempo para não ter que ficar sempre voltando à teoria para poder resolver uma questão, para poder relembrar alguma coisa. A terceira fase, talvez a mais importante e a que mais deve durar no seu processo, é a resolução de questões. Não adianta nada ter toda essa teoria e não saber aplicar. A resolução de questões tem pelo menos 3 funções importantíssimas no seu estudo. A primeira é a fixação. Fazer questões, ter o hábito de fazer questões, fixa aquele conteúdo, aquele conceito na sua mente e as formas de aplicá-lo também. A segunda função importante é a autoavaliação. Você pode, por exemplo, separar questões em blocos de 10 e colocar uma meta de acertar 7 questões. Se você acertar 7, 8, 9, você está indo bem. Você tem que manter o que está fazendo e procurar fazer melhor o que você está errando. Isso é bastante importante. A terceira função, e talvez a mais importante das funções da questão, é você aprender, você conhecer mais sobre a banca que vai aplicar sua prova. Eu particularmente acho que se você está começando a estudar a matéria, você deve pegar quantas questões puder, de todas as bancas que puder.
Porém, assim que sair a sua prova, assim que sair o seu edital, você deve focar nas questões da banca que vai fazer a sua prova. Porque cada banca tem uma forma de cobrar a questão. Tem bancas que são mais superficiais, tem bancas que aprofundam um pouco mais. É importante você saber com quem você está lidando na hora da sua prova. É que no futebol o pessoal chama de reconhecimento de campo. Quando uma seleção de um país vai jogar em outro país, ele geralmente faz o reconhecimento do gramado onde vai acontecer o jogo. Isso para saber como a bola rola, se o gramado é alto, se não é. Isso é importante também para a sua prova. Mas um problema que você pode talvez passar na hora de fazer questões é não achar questões de determinadas matérias. Bem, isso acontece muito com legislação específica. Às vezes tem o regimento interno da secretaria, blá 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 blá. Não tem questão sobre aquilo. Aí eu tenho duas recomendações para te passar. A primeira é que se no seu edital tiver uma outra lei, um outro regimento que seja mais conhecido, estude esse regimento antes. E depois que você for pegar esse regimento que é menos conhecido, veja ele com base no primeiro que você estudou. Porque dessa forma você vai achar ali coisas que são parecidas. Por exemplo, se da lei 8.112 cai muito sobre provimentos de cargo, e nessa lei específica tiver algo parecido, talvez seja um indício de que essa parte de provimentos de cargos seja importante nessa lei específica. Outra dica que eu dou é procurar um professor especializado, porque eles têm experiências, eles conhecem várias leis específicas, então eles sabem o que pode ser cobrado, o que não pode, eles têm uma noção maior por causa da experiência. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a professora Raquel Stasiak, que é do curso 6 Júris. Quando tem uma lei que é muito específica de algum órgão, ela dá essa aula e se não tiver questões, ela acaba elaborando questões com base nos artigos que ela chama que tem cara de prova, que tem cara de cair em prova. Bem, para terminar, duas dicas muito legais para você. Nós aqui do Minha Sala preparamos dois módulos, um de Direito Eleitoral com o professor André Marinho e um de Português com o professor Tiago Almeida. Esses módulos acontecerão no Rio de Janeiro, no centro, na Avenida Presidente Vargas, coração da cidade. São 6 encontros, tendo português à tarde e direito eleitoral à noite. E após o término do curso, você terá 3 meses para assistir a gravação dessas aulas, com visualizações ilimitadas. Estamos preparando também um banco de questões enorme para você praticar tudo que você aprender nos nossos módulos online, no teu telefone, na sua casa, onde você quiser. E vai ficar disponível até o dia da sua prova. Para você que se interessou pelos 2 módulos, aqui embaixo também tem um link especial com um desconto bacana para você. Bem, esse é o nosso vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo.